Olá, eu sou a Ana Bolim, eu sou gerente de produto e experiência do cliente da Artesano Urbanismo. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Cris e com o Paulo para contar um pouco da experiência que a gente teve aqui no CTE em Redes, na nossa comunidade técnica que foi de empreendimentos sustentáveis, e contar um pouco do nosso case que a gente estudou como projeto de inovação, resultado dessa comunidade técnica. Cris. Bom, eu sou a Cris, sou da Talento, sou uma das fundadoras. Nós trabalhamos com Big Data e IA para ajudar aí no desenvolvimento das cidades sustentáveis. Foi muito gostoso participar desse projeto. Vou passar para o meu amigo Paulo, que não esteve aqui pessoalmente com a gente, mas vai se apresentar aí virtualmente. Oi, pessoal. Eu sou o Paulo Taquito da Urban Systems e junto com a Cris e a Ana, a gente ajudou aqui nesse projeto para entender um pouco sobre o que é uma Smart City e principalmente como planejar isso, né? Como fazer uma cidade melhor, inteligente, sustentável. E esse foi um trabalho super legal, enfim. E a gente colocou aqui a experiência da Urban em analisar, identificar os potenciais e dimensionar bairros planejados, cidades inteligentes e desenvolvimento equilibrado. Quando a gente aceitou, né, o convite para participar dessa comunidade técnica, a gente tinha como propósito não só estudar os conceitos das cidades sustentáveis, das Smart Cities, mas tentar aplicar e tangibilizar esses conceitos. Então a gente fez primeiro, né, uma grande pesquisa com as pessoas dessa comunidade para entender qual que era o nível de conhecimento delas, né, para cada um desses assuntos. E a gente elencou alguns temas e trouxemos pessoas referências desses temas para discutir. Que foram desde drenagem sustentável, a ocupação compacta, a mobilidade ativa e etc. E depois que a gente passou por todos esses temas, a gente escolheu um terreno, que foi o terreno do CEAGESP, que é um terreno real, para colocar em prática todos esses conceitos. Então, a gente usou dos dados, de toda a experiência, né, de todos os dados fornecidos pela DataLand, de toda a experiência da Urban System em planejar e da Artesano também, que ela é especialista em desenvolvimento de bairros sustentáveis, para, junto com toda essa comunidade, todo esse ecossistema de pessoas que estavam com a gente, plotar em um terreno real. Eu acho que é muito interessante quando a gente, na prática, consegue aplicar todos os conceitos. Eu acho que foi essa a intenção. E foi muito bacana a gente usar um lugar que é emblemático, que todo mundo conhece ali a questão do CEAGESP. Por isso que foi tão gostoso trabalhar na comunidade, com esses casos Max. E o legal foi que a gente pega dados, né, um monte de dados disponibilizados pela Cris e da Talend, com uma visão da Urban de planejamento e com uma visão da Ana e do Artesano de execução, porque eles são executores de bairros, né? Então, é uma visão super prática, não fica só na teoria. Então, a gente conseguiu fazer um exercício que tende a caminhar para a realidade. Adoraria que o nosso exercício se tornasse uma realidade da cidade de São Paulo, com toda certeza. Até mesmo porque a área é uma área bem grande ali, né? A gente tem uma metragem bem... Eles fizeram 500 mil metros quadrados, mais de 500 mil metros quadrados, dá de fato para você implementar uma Smart City, né? Na escala de um bairro. Bom, como eu disse, a gente passou primeiro, né, por esse diagnóstico de quais eram os temas relevantes para a comunidade. A gente convidou as pessoas de referência nesses temas para falar. Então, a gente falou sobre mobilidade ativa, paisagismo sustentável, drenagem sustentável, ocupação compacta, cidades resilientes. A gente, enfim, foram diversos assuntos, viabilidade. E a partir, né, dessas falas de todos, a gente sistematizou criando uma matriz em que todos deveriam preencher quais eram as premissas daquele tema específico para ser implementado, quais eram os principais desafios para a implementação daquilo e os indicadores. Para daí depois a gente, analisando o terreno, conseguir plotar esses assuntos que são pertinentes às comunidades sustentáveis. E aí a Cris pode contar um pouquinho como é que foi o levantamento de dados, né, para que depois a gente pudesse tomar as decisões
para o projeto. Eu acho que eu vou falando junto com o Paulo, porque isso é bacana eu falar assim, a gente levantar a necessidade, o Paulo já tecnicamente conta por que foi tão importante. Então, acho que a primeira questão é a gente falar um pouquinho da localização. Como é que a gente chega ali no CEAGESP? Quais são os modais urbanos que nos levam lá? Seja ciclovia, seja metrô, seja trem, toda a parte de pontos de ônibus, que é a maior incidência que tem em São Paulo, são pontos de ônibus, chega a ser bizarra essa questão. Mas ali a gente tem um metrô bastante próximo. E também olhar um pouquinho da questão de trânsito, quais são os movimentos e os horários de pico. Então a gente começou o projeto, né, Paulo, entendendo um pouco da localização. Gostaria de acrescentar alguma coisa nesse sentido para a gente ir para o próximo tema? Pois é, e ao ver esses dados, a gente percebe que é um lugar bem servido, né, de infraestrutura viária. Então a gente tem as marginais, né, a Marginal Pinheiros, próximo da Marginal Tietê, com acesso para a rodovia Castelo Branco, a rodovia Regis do Tempo, enfim, é um ponto de convergência viária na cidade de São Paulo. Todo mundo que chega em São Paulo acaba passando por ali. Tem boas avenidas, a Avenida Pedroso de Moraes, ali a paralela à Marginal, tem a estação de metrô próximo e a estação de trem do lado, praticamente. Então, assim, é um lugar que tem uma ótima acessibilidade, ciclovia, etc. Ótima, mas dá para melhorar, né? E a gente propôs isso no projeto. Bom, aí logo depois que a gente entendeu, então, toda a mobilidade, o segundo ponto é entender um pouco de quem mora lá. Então, a gente fez um trabalho de entendimento do padrão social. Na verdade, a gente fez um padrão socioeconômico. Então, a gente dividiu em demografia, que a gente fez uma atualização, aí foi modelagem da DataLand, onde a gente atualizou o censo para 2021, para saber a contagem de moradores ali da região, etnia e idade, de gênero, desculpa. E, por fim, a gente também fez um outro modelo para entendimento do poder socioeconômico, ou seja, se a gente olhar só a renda, a gente olha sempre a faixa de quem é CLT. Então, a gente entendeu melhor o padrão construtivo, através do tipo de construção, o valor do metro quadrado ali da região, claro, as rendas e a parte de filmografia para entender se é mais comercial, residencial, e com isso a gente fez uma plotagem para todas as quadras de São Paulo em 8 tipos, desde as comunidades, que seria o F, até o tipo E. E aí a gente identificou qual era a maior incidência na região para a gente poder propor ali o que faria mais sentido. Paulo, me ajuda aí nesse complemento do perfil social, por favor. Essa análise socioeconômica é fundamental, né? Então, com esses dados, a gente consegue observar que tipo de fenômeno. Por exemplo, a presença de uma classe de média alta renda, população de média alta renda, ali na região. Uma separação por uso de solo e uso, né, tipos de comércio, serviços e de construções que tem ali. Então, a gente percebe que em torno do CEASA, é uma área predominantemente industrial e de armazenagem, né? Para quem não conhece São Paulo, muito caminhão circulando e pouca residência e pouca oferta de comércio, serviço, restaurante, lanchonete, esse tipo de coisa. Porém, do lado de lá da avenida, na Vila Leopoldina, no mesmo bairro, é um lugar que teve uma transformação nos últimos 10 anos, com muitos lançamentos imobiliários de médio alto padrão, muitos prédios de apartamentos de 2, 3 dormitórios, 4, e isso trouxe maior densidade, isso trouxe uma complementação daquele bairro, comércio, serviço, e aí surgem escolas, creche, restaurante, padaria, sapataria e etc. Então, a gente percebe o que a gente chama de lógica urbana. Qual é a lógica daquela região? É uma região que tem se adensado, é um vetor de desenvolvimento, que o mercado imobiliário produziu áreas residenciais e a população comprou, alugou e foi lá morar, né? Então, e é uma população de média alta renda, classe A e B, podemos dizer. Então, isso foi a base para a gente começar a perceber, o que a gente vai fazer nesse terreno que está perto de toda essa transformação, mas não aconteceu isso em torno ainda, né? Eu acho um ponto importante, né, Paulo, que quando a gente começou a analisar no time, se eu não me engano, menor.
E aí, depois que a gente começou a fazer um levantamento, a gente acabou dividindo em 3 grandes raios. E esses raios, além do perfil social, a gente entrou profundamente na questão que o Paulo está falando de filmografia, de ensino, de escola, que tipo de serviço e comércio, dentro do serviço e comércio, restaurante, e por aí vai. Bem como toda a parte de equipamento que tinha na região. Então, a gente fez um levantamento profundo em todas essas questões. E aí, eu lembro que, na sequência, a gente pegou, e eu acho que é mais contigo, a questão da legislação e dos usos predominantes de solo, né? Tá bom, ok, a gente entendeu tudo isso, mas o que a gente poderia fazer ali na região? Sim. E até trazendo um gancho, né, com os temas que a gente estudou. A gente sabe que para a gente fazer uma Smart City, a gente não está falando de tecnologia, né? Por isso que a gente gosta muito mais de falar de comunidade sustentável do que de Smart City em si. Mas é você trazer essas estratégias de fato sustentáveis para aquele bairro. Então, quando a gente fala em diversidade de usos e ocupação compacta, né, a partir desses dados, desse diagnóstico, é entender qual o mix de usos que você pode propor para aquele projeto. Então, algumas premissas, né, quando a gente traça as diretrizes viárias principais, setorizar aonde é que vem comércio, onde é que vem serviços, aonde que ficam os residenciais, privilegiar a via de maior fluxo e colocar nela, promover a fachada ativa, promover um caminhar de alta qualidade para as pessoas, então propor passeios generosos, ciclovia, né? Então quando a gente fala em fachada ativa é o comércio voltado para o térreo e não aquele comércio que se fecha para o térreo. É você criar o bairro de 5 minutos, que em 5 minutos você consegue ter o acesso a uma praça, um sistema de lazer, ao ar livre de qualidade, um equipamento institucional, ao comércio, à moradia, enfim. A gente teve essa preocupação ao desenhar esse bairro de trazer todos esses conceitos, né? Então a gente viu que esse bairro, apesar dele estar relativamente perto do Parque Villa-Lobos, ele tem uma carência grande de espaços de lazer ao ar livre na escala do bairro. Então a gente escolheu os pontos estratégicos para colocar Tem um ponto, né? Porque a gente fala de uma cidade mais integrada, né? O ponto, né, essencial é essa. E aí, nesse sentido, a gente também fez um levantamento de todas as problemáticas ambientais e sociais. E aí a gente levantou se tem comunidade, se tem algum tipo de... E aí agora eu vou precisar de ajudas técnicas de arquitetos. Mas a gente levantou se tinha queda de água, alagamento, todos os problemas que poderiam incidir futuramente ali naquele entorno. E aí, se vocês me permitem, eu vou pegar alguns dos temas que a gente levantou. Então, além das comunidades, loteamentos irregulares, desapropriação, tudo que fosse de área contaminada a gente também levantou, porque aí também tem muita movimentação ali de transportes e tal, leito de rio, leito que a Marginal está ali bem próxima, né? Deixa eu entender o que alago, não. A parte de arborização, como eu comentei, alagamento, inundação, deslizamento e a queda de árvore. Então a gente fez todo um levantamento de todo este entorno para entender que tipo de problemática social e ambiental poderia trazer nesse projeto. Eu acho que depois que a gente fez todo esse levantamento, né, Paulo? Aí vem o Paulo aí com toda a habilidade dele, que ajudou a gente na questão, eu estou indo para o último item ali, quando a gente levantou, que foi a questão de uma análise de preços, né? E a habilidade econômica de você colocar, né, todos esses conceitos. Uma pesquisa de mercado. Paulo, me comenta melhor como é que você chama isso. Então, só queria comentar, complementando o que vocês falaram, sobre a infraestrutura e etc. Esses dados, por exemplo, identificar que ali é uma área com potencial incidência de alagamentos. Tem um histórico de alagamentos na região, né? Porque é baixo, está próximo do rio, como a Cris falou. Então, perceber isso através de dado e de mapa, né? Porque não é só dado, é o dado mapeado. Isso é fundamental para a gente fazer a leitura. Georreferenciado, Paulo. Georreferenciado. E aí a gente percebeu, alagamento, ponto de atenção. Temos que prever uma infraestrutura compatível, né,
com essa questão de alagamentos, uma área de absorção, de excesso de água em um momento de pico, etc, etc. Então, isso tudo foi previsto e desenhado. E a acessibilidade, né? A gente está ali, o próprio Ceasa é uma quadra, é um terreno único de 500 mil metros, não tem rua, não tem transposição. Então, ele é um blocão. E as outras quadras em torno também são, assim, são grandes quadras com grandes ocupações. Então, é uma área árida para se caminhar, como a Ana falou, né? Cidade de 5 minutos. Putz, ali não dá para andar. São longos percursos até você conseguir cruzar uma rua. E até, olhando a legislação, a gente percebeu que ali é uma ZOE, né? Uma zona de ocupação especial, se não me engano. Ou seja, está previsto na legislação de São Paulo que ali é uma ocupação especial. E dentro disso, está regrado que o projeto de intervenção urbana, o PIU, Arco Pinheiros, vai definir que tipos de uso e como vai ser essa área especial e a densidade e o potencial construtivo dessa área. Então, ao perceber isso, a gente falou, puxa, tem uma oportunidade aqui, porque esse projeto preliminar, que ainda está lá sendo tramitado na prefeitura, ele prevê abrir ruas no meio das quadras, ele prevê maior facilidade para acesso, para caminhabilidade. Com isso, ao abrir ruas, você cria fachadas ativas, né? Então, a gente falou, pô, a gente tem um embasamento legal que favorece, vamos caminhar por aí, né? Temos as questões sociais, né? Tem ali áreas de população de baixa renda, de favela, com pouca infraestrutura, que talvez precise de uma solução. Então, a gente olhou tudo isso para começar a identificar os potenciais. E aí, o que a gente identificou de potencial? Somando tudo esse mix de informações, a gente viu que, pô, ali dá para se criar uma centralidade nova, multiusos residencial, comercial, educação, saúde, implementando toda a região. Então, a Cris falou, a gente mapeou todos os equipamentos de saúde e vimos que há uma carência de equipamentos de saúde na região. A gente mapeou escolas, escolas tem bastante. A gente mapeou a faculdade, percebemos, tem a USP, do outro lado do Rio, tem várias faculdades privadas ali em torno. Então, a gente percebe um cluster de educação. Parte de rede hoteleira que a gente viu também. Setor da economia criativa atuando, presente lá com empresas de comunicação, com empresas de criatividade. Né? Publicidade, a gente viu muito paciente publicidade da Microsoft. Então, a gente falou, puxa, dá para fazer um bairro multiusos, incorporar aqui a população de baixa renda, vamos trazer o público de média alta do outro lado da avenida também, e ancorados no tema da educação, tecnologia e criatividade, a economia criativa que já está lá, né? Então, isso foi dando o mix e a cara desse novo empreendimento, né? E, na sequência, a gente fez conta. Quantos metros quadrados para cada tipo de uso a gente coloca lá? E por quê? E quem vai ser a demanda? Então, a gente fez essas contas de demanda, de oferta, qual é o valor praticado na região, qual é o teto de valor, né? Para todos os tipos de uso. E um amigo do grupo, que eu esqueci o nome dele, depois vocês colocam no ar, ele fez a viabilidade financeira. Vita, não era? Um amigo do grupo da Vita. Ele fez a viabilidade preliminar, né? Mas, enfim, o caminho é esse. A gente definiu um projeto multiusos com uma lógica econômica, uma lógica urbana, uma lógica de infraestrutura, uma lógica de mercado, procurando encaixar tudo isso, ainda de forma preliminar, todas as contas são preliminares, e como qualquer projeto, né, Ana? Você nasce de uma conta de padaria, mas que se a conta de padaria for bem feita, a regra de 3 tiver bons princípios, você vai detalhar isso numa planilha de 1000 linhas no futuro, mas a base está colocada. Essa foi a nossa intenção. Não encaixa, né, Paula? Você fala assim, não, pelo menos dá para fazer. Bom, Paula há pouco falou, né, que a gente fez estudo, que feita a conta de pão, tal, que se bem feita, né, Paula? Só queria fazer uma observação, que a gente tem uma plataforma na qual a gente disponibiliza tanto a tabela de vendas,
com o preço das matrículas e a gente consegue confrontar a informação do que é anunciado com a informação real, né? O que aconteceu lá no mercado primário e no mercado secundário. Hoje a gente está mais focado em primário, mas a gente também tem esses dados de secundário. Isso faz com que a gente entenda um pouquinho do descolamento de preço e o valor real que a região consegue absorver aí, passando a bola para o professor, para o cálculo do VGV, né, Paulo? Se quiser explicar um pouquinho mais essa questão, te agradeço. Então, aí, baseado nessa análise do mercado, o que o mercado imobiliário vem praticando ali na região do entorno, a gente viu os valores possíveis, né, de produtos, etc. E ao desenhar, então, esse empreendimento multiuso, a gente dimensionou, claro, o principal uso vai ser residencial, né, porque é a maior demanda que a gente encontrou. Porém, a gente conseguiu também encaixar o residencial HIS, Habitação de Interesse Social, né, enfim, dentro do projeto de uma forma com um design integrado, não fazendo o HIS isolado, um gueto, como normalmente acontece, né? Ele é integrado ao projeto de uma forma bem interessante, sem conflitar, mas é integrado. Então a gente vai ter, enfim, habitação vertical, né? Apartamento, prédio de apartamento, etc., comércio, serviço, educação, enfim, uma centralidade diversificada. E a gente chegou num VGV, um valor total de vendas, de mais de 5,5 bilhões de reais. Claro que isso deve ser feito ao longo de várias fases, ao longo do tempo, e são as cenas dos próximos capítulos detalhar isso em quanto tempo. Mas há um potencial ali enorme, né? E um dinheiro que vai ajudar a revitalizar a região, a pagar pela infraestrutura, a pagar pelas novas ruas, por ciclovia, pelo HIS, etc., transformando aquela região num lugar super legal, desejável, em que todos gostariam de morar. Ou de trabalhar, ou de estudar. Eu acho que essa relação, né, de causa e consequência é o dinheiro que vai transformar o local, né? Esse VGV que vai transformar o local, ou a gente precisa de algumas âncoras para que a área, né, tenha realmente esse valor esperado. E eu acho que o processo do planejamento urbano, né, um bom projeto, é o grande norteador, né? Então, assim, para a gente fazer um bairro qualificado e que tenha um alto valor de venda, a gente precisa ter âncoras, né? E um placemaking e uma linguagem daquele bairro para que ele seja valorizado, por mais que ele seja implantado em etapas. Então, aqui a gente pensou, né? A gente sabe, temos dados para ver o quanto que áreas voltadas para parques, para espaços de lazer de uso público qualificado da hora verde são mais valorizados. Então, e a gente tem também premissas legais, né, de percentual de áreas verdes que a gente tem ao parcelar uma gleba, né, nesse caso é uma área de 500 mil metros quadrados. Então a gente criou, né, como coração do bairro, como se fosse um parque linear, mas também resgatando, né, e mantendo a história da área, que é um dos galpões que, enfim, do CEAGESP, das feiras que acontecem lá, para transformar esse espaço num espaço institucional, mas também também verde, né? Então, e ele sendo o coração do projeto, com as vias parque estruturadoras do projeto, com comércio, né, com prédios verticais voltados para ele com uso misto, né, com foco residencial, como o Paulo falou, mas também com o térreo com âncoras de comércio. Daí, ainda falando dos espaços verdes, né, outras pequenas praças espalhadas por esse bairro, garantir que nenhuma quadra desse bairro tenha mais de 200 metros para garantir essa caminhabilidade, né, essa fluidez, né, das pessoas. Falando, né, a gente passou por paisagismo sustentável, né, a gente aprendeu com o CADI, por exemplo, que tem que estimular o paisagismo nativo, porque, enfim, não só
pela biodiversidade, mas porque também ele garante maior retenção das águas da chuva do que você plantar espécies exóticas e etc. Então, são pequenos detalhes que a gente vai plotando aí no projeto, entender, né, qual que é a verticalização ideal, né? A gente tinha, era engraçado durante o nosso processo, porque a gente tinha muito arquiteto, mas a gente também tinha muita gente de mercado. E aí foi engraçado o debate, não vamos verticalizar, porque a gente precisa, né, não precisa de tanta verticalização mais na cidade de São Paulo, mas aí o pessoal do mercado, não, mas tem que, né, a verticalização vai pagar essa conta também, então vamos, né, pra gente tirar esse projeto do papel, fazer um equilíbrio, tem que ser feito esse equilíbrio, então... Acho que é isso. Acho que se o Paulo quiser complementar um pouco mais do projeto, de coisas que a gente... itens que a gente considera... Eu acho que como uma primeira visão ficou um projeto legal, interessante, e essa questão polêmica de verticalizar mais ou menos sempre pode ser discutido. A gente foi mais conservador na nossa análise, né? Tendo uma densidade média não tão puxada, apesar do potencial construtivo lá ser alto, acho que pode ser até 6 vezes, claro que custa, né, outorga, CEPAC, enfim, mas assim, com uma visão mais conservadora de verticalização, de densidade, a gente conseguiu fazer uma pré-viabilidade interessante, que toda essa infraestrutura e todos esses negócios que a gente planejou, ação de interesse social, etc., dão retorno para o investidor, para o mercado privado, que é quem tende a tomar as rédeas para empreender e fazer esse tipo de negócio, né? Então, uma cidade inteligente, ela tem soluções inteligentes, tem um setor público que tem um regramento inteligente e um setor privado também sai da sua caixinha para olhar só o seu umbigo, o seu lote, o seu projeto, e olha o entorno de forma que a viabilidade financeira pague e garanta uma cidade, um entorno, áreas comuns, áreas públicas de qualidade, né? Isso é inteligente. A área pública, a calçada, a via, o parque, a praça, tendo boa qualidade, automaticamente vão gerar valor para o privado, para o lote, ao longo do tempo, né? Isso é inteligente, isso é uma cidade inteligente, feita por empresas e pessoas inteligentes. Que deveriam ser todas, né? Mais integradas. Eu acho que, para finalizar aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês do propósito. Quando a gente começou a DataLand e começou a conectar e coletar dados urbanos, a gente tinha como propósito potencializar as ocupações urbanas através da ciência dos dados, que foi o que a gente fez. Só que de uma forma sustentável, de uma forma integrada, de uma forma onde a gente melhorasse a qualidade de vida do ser humano e das pessoas que vivem ali naquela região. O que a gente percebe, como o Paulo comentou, a cidade muito verticalizada para você tirar o máximo potencial daquela determinada área que você está construindo. E eu acho que o que me deixou muito feliz trabalhar em Qualanda e trabalhar com o Paulo é que a gente conseguiu mesclar a viabilidade econômica com uma cidade um pouco mais horizontal, vamos dizer assim, com as verdes, com caminhar, com andar, que é o que deveria pensar em como eu vou chegar às vias de acesso, mas pensar não só no veículo, mas pensar no metrô, no trem. Então foi muito gostoso entender esse projeto e ver que dá para fazer. É só parar, pensar, equalizar, utilizar os conceitos e a gente consegue fazer vários núcleos de Smart Cities dentro de uma cidade de São Paulo. Então eu fiquei muito feliz e muito agradecida aí com vocês dois desse aprendizado aí que vocês trouxeram aí pro mercado e particularmente que eu aprendi, tá bom? Obrigada. É muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigada aí a todos, a DataLand, a Urban System pela parceria, o CTE Redes por conectar todos nós. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Estamos aí. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, né, CTE? Obrigada, Romera. Obrigada a todos. Beijão aí pra vocês. Tchau, tchau.